E a palavra que eu gostaria de ministrar nessa noite está no livro de Jeremias. Quem trouxe a sua Bíblia, quiser abri-la, o livro de Jeremias, um grande profeta do Senhor. A boca de Jeremias era a boca de Deus em Israel. Que Deus queria falar com aquele povo, Deus falava através de Jeremias. E duras coisas Jeremias tinha que falar àquele povo. Porque era um povo que estava quebrando a aliança dele com Deus e fazendo aliança com outros deuses. Era um povo que estava fazendo aliança com outras nações e aqueles deuses das outras nações estavam entrando na vida deles. E hoje parece que nós não estamos tão distantes disso, né? Quantas pessoas estão quebrando aliança com Deus e fazendo aliança com outros deuses? Quantas pessoas estão voltando as costas para o Pai e estão perdidos no mundo? Alguns desviados, muitos ainda não tiveram a oportunidade de conhecer essa palavra. Mas Jeremias trouxe uma palavra dura para aquele povo, mas hoje não vou falar sobre essa palavra dura, eu vou falar sobre a vida de Jeremias. Eu vou falar sobre um pequeno versículo que Deus nos traz nessa noite. Capítulo 18, versículo 1. Eu gostaria de ler até o 3. Jeremias, ali Salmos, Provérbios, Cânticos, Isaías, Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Vamos parar aí. Acredito que muitos de vocês já ouviram essa história sobre o oleiro, sobre nós sermos vasos de barro nas mãos do oleiro. E essa era a mensagem que eu ia trazer para essa noite. E eu passei a semana estudando sobre a construção de vaso de barro, como se constrói. Quase fiquei uma profissional em cerâmica. Porque é maravilhoso aprender sobre a construção do vaso, porque nós aprendemos um pouco mais a respeito da construção de Deus na nossa vida. Essa era a palavra que eu ia ministrar. Mas o versículo 2 parou a minha vida na quinta-feira pela manhã. E eu gostaria de falar nessa noite e talvez inculcar na cabeça de vocês 3 palavras. 3 palavras. Eu quero que vocês saiam nessa noite com 3 palavras na cabeça. Dispõe-te, desce e ouve. Dispõe-te, desce e ouve. Vamos lá, vamos começar. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Deus estava falando com Jeremias aonde Jeremias estava. Aonde que ele estava? Não sei. Jeremias podia estar dentro da sua casa, Jeremias podia estar deitado, Jeremias podia estar andando na praça. Eu não sei onde estava Jeremias, mas Deus estava falando com Jeremias ali aonde ele estava. Deus fala conosco aonde nós estamos. Deus não fala conosco somente dentro dessas 4 paredes, na igreja. Deus pode falar com você enquanto você está fazendo um almoço. Deus pode falar com você enquanto você está trabalhando. Deus pode falar com você enquanto você está numa reunião de família. Você está passando na rua, você vê um lago e vê passarinhos tomando um banho nesse lago. Deus fala com você. Deus fala com você aonde você estiver. Quem fala conosco aonde nós estamos a qualquer hora, a qualquer momento? Quem tem intimidade. Se você não tem intimidade, você não manda um WhatsApp meia-noite para uma pessoa. A não ser que, né? Tem pessoas que fazem isso. Se tu não tem intimidade, tu não vai entrar na vida, na casa de uma pessoa a qualquer hora, a qualquer momento. Deus tinha intimidade com Jeremias e começou a falar com Jeremias ali mesmo aonde ele estava. Deus fala com você aonde você estiver, se ele precisa te dar uma palavra. Então Deus começou a falar com Jeremias. E a primeira palavra foi dispõe-te. Algumas traduções falam
levanta, vai, toma uma posição, uma atitude, anda, sai da inércia. Foi a primeira palavra que Deus falou para Jeremias. E a primeira palavra que Deus quer falar para você nessa noite, se você ainda não saiu de repente de alguns lugares que você precisa sair, Ele está falando, levanta, sai, dispõe-te, sai dessa inércia que você está vivendo. Mas como, Daiane, que inércia? Eu estou trabalhando, eu vou na minha igreja, eu trabalho na minha igreja, eu não estou na inércia. De repente, na sua vida natural, não, mas na sua vida espiritual, Deus não consegue falar o que Ele tem a mais para ti, enquanto você permanecer no lugar aonde tu estás. De repente, você acha que estar num círculo de amizade é o lugar certo. De repente, naquele local familiar é o local certo. De repente, na cidade que tu estás, ou que tu estavas, é o lugar certo. Mas Deus, de repente, está falando para você, sai, dispõe-te. E nessa noite eu queria falar um pouco a respeito da vida de um homem que saiu, que se dispôs, que se levantou, que saiu da inércia e tomou uma atitude. E esse homem é Abraão. Creio que muitos aqui já ouviram muito da história de Abraão. E Abraão, uma certa vez, Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai da tua casa, da casa dos teus pais, do meio da tua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra? Eu te mostrarei. Que lugar? Que posição geográfica? Eu te mostrarei. E Abraão saiu. Deus só poderia revelar a promessa que ele tinha para Abraão se ele saísse do local aonde ele estava. Mas ele estava com a família, ele estava na casa dos pais, ele estava na cidade dele. Deus já falava com ele, estava falando com ele. Não poderia continuar falando com ele aonde ele estava? Não. Abraão tinha que sair, pegar as suas trouxas, a sua mala e para onde? Eu te mostrarei. Talvez Deus esteja falando para você, você precisa se levantar, se posicionar. Mas fazer o quê? Eu te mostrarei. Mas eu vou para onde? Eu te mostrarei. Mas que promessas? Vai. Porque aonde tu estás, eu não posso mais continuar falando contigo. Só que Deus não falou isso. Bom seria, né? Se ele falasse, olha, eu não posso continuar falando contigo se tu continuar no lugar onde está. Ele só tinha uma palavra, sai. E Abraão saiu. Abraão teve que sair. E no caminho Deus falou assim, tá vendo as estrelas? Olha para o céu. A tua descendência será maior número que essas estrelas. Se é que tu pode contar. Você crê? Eu creio, disse Abraão. Deus deu uma promessa para Abraão. E não foi no lugar onde ele estava. Deus falava com Abraão, mas para terminar de dar as bênçãos para Abraão, de falar as promessas para Abraão, Abraão teve que se posicionar, ele teve que se dispor, ele teve que se levantar, ele teve que sair da sua comodidade, da casa do pai, da mãe, da família, dos amigos, largar tudo para poder ouvir a promessa. E a promessa não era algo simples. A promessa é que ele seria pai de multidões. Ele tinha, quando recebeu essa promessa, só 75 anos. Será que era fácil de acreditar? Ele tinha 75 anos quando ele recebeu essa palavra de Deus. Sabe com que idade ele foi se tornar pai? Com 100. 25 anos depois, a promessa que um dia ele escutou se realizou. E às vezes na nossa vida a gente se dispôs, a gente se levanta, a gente sai assim, agora Senhor, passou uma semana? E agora Senhor, passou 2 meses? E nada acontece?
Passaram-se 25 anos e Abraão já era velho. Sara tinha 90 anos quando engravidou e era estéril. E eu me perguntei assim, quem já teve que sair de um lugar que estava confortável, com certeza já se perguntou por quê. Ninguém é louco, né? De se perguntar por que, Senhor, que eu tenho que sair. Abraão, ele vivia numa terra, numa casa, numa família que adorava outros deuses. Se ele recebesse uma promessa de Deus, de que ele seria pai de multidões, vivendo num ambiente totalmente fora dos princípios cristãos, totalmente fora da realidade que Abraão teria que viver, será que Abraão iria crer? Será que o pai dele não iria dizer: Abraão, toma vergonha nessa cara, Abraão, 75 anos, a tua mulher não pode ter filho e tu vai ser pai? Talvez você tenha que sair do meio de um povo que não vai crer nas promessas que Deus tem para a tua vida. As promessas de Deus não vão se cumprir porque você está andando no meio de pessoas que ficam chacotando da palavra de Deus. E você não sabe por que tem que sair, sabe por quê? Porque talvez a promessa que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a tua vida não se cumpra. Enquanto tu estiver no meio de pessoas idólatras, que adoram outros deuses, que vão duvidar daquilo que Deus tem para a tua vida. E eles vão te puxar só para onde? Para baixo. Com certeza eles iriam puxar Abraão para baixo. Como poderia crer uma mulher estéril, um casal já de terceira idade para engravidar? Tudo era contra, eram os mais improváveis. Mas Deus nessa noite está dizendo: levanta, dispõe-te, caminha, sai da inércia, sai do meio dessa gente que não está te trazendo nada. Que não está te trazendo nada. Mas talvez você já tenha tomado alguns posicionamentos na tua vida, amém? Glória a Deus. Eu já saí dessa parte da inércia. Mas aí tem uma próxima palavra que diz assim: e desce. Provavelmente Deus estava falando de uma posição geográfica. Desce até aquela rua, desce até o próximo bairro, desce até a próxima cidade, desce até a casa do oleiro. Mas o que essa pequena palavra descer pode ter um significado tão grande para mim e para ti nessa noite? O descer significa se humilhar. Descer para mim e para você nessa noite é se humilhar. Muitas vezes nós achamos que vamos sair de um lugar para crescer. Eu vou sair de um lugar para me posicionar no maior. Eu vou sair do meu emprego para ir para um melhor. Eu vou sair do meu salário para ir para um melhor. Eu vou sair da minha igreja para ir para uma maior. Eu vou sair da minha casa pequena para ir para uma maior. Porque aquele que é filho de Deus não desce, só cresce. Com Deus somos mais que vencedores, amém, glória a Deus, aleluia, eu creio nisso. Mas tem um pequeno detalhe. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Ou seja, temos que ser imitadores de Cristo. Cristo foi Deus nessa terra, Ele veio para ser rei, Ele veio para nos libertar. E o que Ele fez? Colocou uma coroa, bateu no peito e disse: eu sou o libertador? Não. Ele veio para se humilhar. Ele veio para ser rejeitado. Ele veio para lavar os pés dos seus discípulos. Ele lavou os pés de Judas, que iria o trair. Ele lavou os pés de Pedro, que iria negá-lo. E nós? Não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Queremos ser imitadores de Cristo. Mas eu não lavo os pés do meu inimigo. Aquele que me calunia, passo na rua, do outro lado da rua. Eu não desço, eu só subo. Eu sou filha de Deus. Amém? Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Você
A Bíblia diz que nós passaríamos por aflições, nós teríamos tribulações. A diferença de nós que temos Cristo daqueles que não têm é que nós teríamos Deus conosco para superar todas as coisas. Não que o nosso mundo seria um mar de rosas. Não que nós iríamos vencer e vencer e vencer e subir. A nossa vida não é uma linha reta para cima. A vida de Jesus foi assim, ó. E terminou como? Na cruz. Mas cruz eu não carrego, eu sou filha do Altíssimo. Quem teve que descer? José. José teve grandes sonhos. Talvez você tenha grandes sonhos. E José teve a inocência de compartilhar com os seus irmãos. Quantos de vocês já compartilharam sonhos, desejos, planos com teus irmãos de sangue, com a tua família, com os teus amigos? Qual o problema? Nenhum. Mas José teve um problema. A inveja dos seus irmãos. Seus irmãos, tu vai ser maior que nós vamos nos prostrar, queridinho do papai, ganhou a túnica colorida. E ele e os seus irmãos tiveram tanta inveja que, veja que os sonhos dele era para ser grande. Um grande homem de Deus. E ele acabou num poço. E ele acabou vendido como escravo. E ele acabou no palácio de Faraó. Mas a esposa de Faraó resolveu dar em cima dele. E ele não quis nada com ela. Era um homem temente a Deus. E de repente ela falou que ele havia dado em cima dela. Aonde ele foi parar? Na prisão. Ué, mas José não teve grandes sonhos? Tu não tens grandes sonhos, grandes promessas para a tua vida? Por que está na cova? Por que está na prisão? Porque faz parte do plano de Deus para a tua vida, tu só não está sabendo. Porque a nossa vida não é uma linha reta que só sobe. José teve que percorrer. Com 17 anos ele teve o sonho. Com 30 anos ele se tornou governador. Foram 13 anos. E para nós passar uma semana, passar um ano, passar 5 anos, as coisas não acontecem. Senhor, tens grandes promessas para mim, tens grandes planos. Eu sei que eu tenho um propósito nessa terra e eu era para estar lá em cima e olha onde eu estou. Cuidado com quem tu compartilha os teus sonhos. Pode ser teu irmão de sangue. Não compartilha com todo mundo. Compartilha só com aquele que Deus te falar para compartilhar. Aos 30 anos Deus exaltou, tornando governador do Egito. Muitas vezes Deus permite que a gente desça para que a gente suba. Porque talvez se você não descer, se você só subir e vai em linha reta e só, porque eu sou vencedora, se você cair, o tombo vai ser grande. Talvez você não consiga se levantar, porque você nunca caiu na vida. A diferença de nós que temos Cristo, a palavra, não é que nós caímos, é que nós levantamos com a ajuda de Deus, amém? Então nessa noite, dispõe-te, levanta, sai da inércia, do local da onde Deus vai te dizer. Ele vai te dizer. Não sou eu que vou te dizer da onde você tem que sair. Deus vai te dizer. E de repente o local para onde tu vai não é o palácio. De repente você vai para o poço. E você não entende. Deus mandou eu sair. Não é para um lugar melhor. Não é para um emprego melhor. Não é para uma casa maior. De repente não. De repente é o poço, porque o poço é o processo que você e eu precisamos viver para chegar no palácio. Porque sem o poço, sem a prisão, você não vai chegar no palácio. Porque você não vai entender o que tem para ti lá e o que tu tens que fazer se você não passar pelo processo do poço. Dispõe-te.
desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Deus não poderia ter dito onde eu estava, não. Tu precisa te deslocar. Deus deu o início da frase. Ele só vai dar o fim ou o meio depois que você estiver em outro ambiente. Senhor, mas para onde eu vou? Com quem eu vou? Só sai. Um dia eu recebi essa palavra, eu levei 2 anos para entender que a única coisa que eu precisava era sair, porque Deus não iria me dizer para onde eu iria, com quem eu estaria, o que eu faria se eu não saísse. E ouvi. E quem ouviu o Senhor? Moisés. Moisés ouviu Deus na sarça ardente. Moisés viveu do 0 aos seus 40 anos, vivendo como um príncipe. Todo luxo. E ele sabia que um dia ele ia ser o libertador. E ele achou que libertar o povo. Numa certa ocasião, ele viu alguém matando, um egípcio matando um escravo, um israelita, e ele foi lá e matou o soldado. E ele achou que libertar era isso. Não, eu vou libertar aquele cidadão da morte. E ele teve que fugir para o deserto. E no deserto, ele ficou uma semana? Ai, quanto tempo uma semana no deserto? 40 anos no deserto, como pastor de ovelhas. Antes ele estava num palácio. Gente, ele estava num palácio, ele devia ter tudo. E agora ele não tinha nada. Pastor de ovelhas, 40 anos no deserto, com 80 anos ele viu Deus na sarça ardente que falou com ele. Ele precisou passar por tanta coisa para chegar um dia e ele ouviu Deus. E sabe o que ele fez? Talvez nós estejamos muito tempo, nós já saímos, nós já nos dispomos, nós já descemos, nós já nos humilhamos. Deus está falando. E sabe o que a gente faz? Como Moisés. Não, Senhor. Eu não sei falar. Não, Senhor. Envia outro. Não, Senhor. Não vão crer em mim. Moisés deu só desculpas na sarça ardente. Deus estava ali, uma árvore queimando, sem prender fogo na frente deles, queimando sem cair aos pedaços. Deus estava ali, literalmente falando com ele, ele dando desculpas. Às vezes nós estamos aguardando uma palavra de Deus há muito tempo e quando ele dá, o que tu faz? A gente dá desculpas. Tô rindo para não chorar, viu? Meus olhos já estão lacrimejando, tô rindo para não chorar. A gente dá desculpas. Quando Moisés falou, não, Senhor, eu não sei falar, Deus disse, mas eu vou colocar palavras na tua boca. Arão, eloquente, vai contigo, ele fala, mas as palavras eu darei a ti. E aí ele diz assim, não, Senhor, mas não vão crer em mim, como é que eu vou libertar o povo? Não, faz o seguinte, Moisés, tu vai fazer 3 milagres, tá? Joga tua vara, ela vai se transformar numa serpente. Tua mão vai ficar ressequida e depois vai ficar normal. As águas do rio Nilo vão se transformar em sangue. Eles vão ver e vão crer em ti. E no final de tudo, ele disse, não, Senhor, envia outro. Deus, ele já está virado. Mas Moisés obedeceu. Abraão obedeceu. José obedeceu. Moisés obedeceu por 80 anos de idade. E ele libertou um povo. Mas ele não sabia que ele ia ter que passar pelas 10 pragas do Egito. Ele não sabia que ia ter que convencer o seu inimigo, o seu oponente. Ele não sabia que ia passar mais 40 anos no deserto com um povo que só murmurava, um povo que colocava as culpas nele porque tinha saído do Egito. Deus talvez não fale tudo para ti, porque se ele falar, tu sabe ou tu pensas que não vai aguentar. Então não espere de Deus tudo. Porque talvez ele fale no meio do caminho. Ele só diz, sai. Agora tu desce. Agora tu vai continuar me escutando e vai. Liberta o povo. Para uma terra que emana leite e mel.
Seria menos de um mês, 500 quilômetros entre o Egito e Canaã. Menos de um mês, num percurso que durou 40 anos. Por quê? Porque o povo murmurava, porque o povo lamentava, era desobediente, erguia estátuas, adorava outros deuses. Moisés, vendo tudo aquilo, ele deve ter se arrependido 1000 vezes no meio do caminho. Mas Deus não falou para ele que ele ia ter que suportar tudo isso. Mas Moisés foi obediente. Ele libertou. Mas ele não chegou na terra prometida, porque um dia ele desobedeceu. E aí, meu amado, eu não sei, não cheguei no fim da minha vida. Você não chegou no fim da sua vida. A gente não sabe se realmente vai chegar lá, naquele lugar que tu tanto sonhou, porque talvez no meio do processo tu tenha desobedecido. Por que muitas pessoas não chegam no lugar onde Deus havia prometido? Porque no meio do caminho você desobedeceu. E aí, quando você já está com o pé lá para ir para Cristo, não tem mais volta. Você pode ter te arrependido. De todo o coração, Deus pode ter te perdoado. Mas talvez alguns não entrem na terra prometida. Não estou falando na Nova Jerusalém estar com Cristo, porque eu creio que Moisés, ele está com Cristo. Mas talvez você não veja algo que almejou, não viva algo que sonhou, porque no meio do caminho você foi murmurante, você foi desobediente, falou o que não devia falar. Dispõe-te, desce e ouça as minhas palavras. Então ele desceu até a casa do oleiro, e eis que estava entregue sua obra sobre as rodas. Eu não vou seguir, não era essa palavra o restante. E lá ouvirás. Tem outras versões que diz assim: e lá eu direi mais a você. Então olha para a sua vida. Essa semana eu olhei para mim. E essas 3 palavrinhas: dispõe-te, desce e ouve. Dispõe-te, desce e ouve. Em que local você está? O que você precisa fazer? Sair de alguns lugares? Até da casa do pai, da mãe, da família, da cidade? Abandonar certos costumes? Esses 3 homens tiveram direcionamento, mas o que eles tinham igual entre eles? Eles obedeceram. Então depois, aqui tem, desci. Jeremias desceu, ele obedeceu. Dispõe-te, desce, ouve e obedece. É só esse versículo que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Dispõe-te, desce, ouve e obedece. Deus está pedindo nessa noite que você obedeça o que Ele tem para a tua vida. Amém?